Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso de domingo, nesse domingo, dia 6 de outubro de 2019. Já temos aqui a nossa quase tradicional mesa redonda composta com Carl Soberano e o Fernando Nogueira Martins Júnior. Fernando Nogueira Martins Júnior, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Lavras, e o Carl Soberano, nosso misterioso, oculto, especialista em segurança e em tecnologia. Vou dar boa noite a cada um. Boa noite, Fernando. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso de domingo. Boa noite nada. Olha, desculpa, eu vejo tudo preto. Boa tarde. Eu tenho que me acostumar. Boa tarde. Perdão, seu microfone estava fechado, peraí, perdão, antes que o pessoal comece a me ligar aqui, pronto, já está aberto o microfone, como eu dizia, eu dei boa noite, mas é boa tarde lá, porque como o Fernando tinha falado, o sol tá rachando, né, Fernando? Tá rachando aqui, né, o negócio tá difícil. Boa tarde, Rômulo, boa tarde, Carlos, boa tarde, Expressionauta. Novamente nós aí na trincheira do domingo, para discutir, fazer uma resenhazinha, um bate-bola sobre os gols contra da semana, que foram alguns, né? Alguns, é verdade. Para quem não sabe, está chegando agora aí nessa nau, eu dou boa noite porque eu sou Romulo Maia e apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça, onde no fuso central da Europa agora são 9h30 da noite. Aí no Brasil, portanto, são 16 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Boa tarde ou boa noite, enfim, onde estará Carlos Soberano? Boa madrugada. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso domingo. Boa tarde, boa noite, Rômulos, boa tarde, Fernando, boa tarde, Expressionautas, a maioria deve estar no fuso do Brasil. Vamos lá, vamos mais uma semana aí com vários e vários gols contras, né? Que infelizmente a gente vai ter que novamente comentar os gols contras aqui. Vamos ver até quando que a gente vai continuar se continuar tendo gol contra, né? Na esquerda brasileira. Exatamente isso, e alguns parecem ser voluntários, assim, se não foi voluntário, nossa, então a pessoa é muito ruim de bola, né? Não deveria nem estar jogando, né? Então, assim, aqui a gente faz essa mesa redonda lembrando da máxima que time que tá perdendo, mexe-se, né? Mexe no time que tá perdendo. Não. O time que tá ganhando é que a gente não mexe, agora o time que tá perdendo de lavada, mexer é fundamental. Então, antes da gente começar a discussão, eu queria pedir para você que está assistindo aí no YouTube, você que está assistindo nas outras plataformas, até a gente transmite pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Twitch e pelo VK, que você parasse agora um tempinho e ajudasse a gente a combater a censura algorítmica de que a gente é alvo, porque a mensagem que a gente traz aqui ela é muito problemática para o golpe, principalmente na desarticulação que a gente faz da pinça, né? É fundamental para o avanço do golpe eles controlarem o discurso dos dois polos supostamente antagônicos. Então, vou mostrar aqui mais uma vez para você ver que não é mentira minha a censura imposta lá no Facebook, a maior rede social, a gente gosta disso ou não. Né? Então tá lá dizendo que todo o conteúdo do Duplo Expresso eles renovam a cada semana é invisível. Então como é que a gente pode contornar isso sendo o Facebook a maior? A gente vai pegar, então vou mostrar lá, fazer junto com vocês. A gente vai aqui lá no YouTube, ó, onde está. Ó, cadê aqui, ó? Peraí. Ó. Aí a gente compartilha agora esse conteúdo aqui lá no Facebook, você que está nos vendo. Então, compartilha no Facebook 3 modalidades de compartilhamento que você tem que fazer. Compartilha no seu mural, quer dizer, 4 no seu mural, nos seus stories, em geral dá para fazer esses 2 ao mesmo tempo, marcando lá a opção. Compartilha nos grupos de discussão política de que você faz parte e compartilha também por mensagem privada, lá o inbox, né, o Messenger, Facebook Messenger, manda para os seus contatos. É importantíssimo que você faça isso, porque o Facebook, gostemos disso ou não, é a maior. E é justamente por isso que lá eles fizeram um banimento mais aberto, né, já mandaram até de papel passado. Ainda é o tal do soft ban, né, não apagaram a página, mas é como se tivessem feito isso. Ninguém vê o conteúdo, né? Quem compartilha a partir daquela página no Facebook, ninguém mais vê. Então é importante que você jogue gringo contra gringo, pegue o link do YouTube e compartilhe no Facebook.
Da mesma forma, eu peço que você também mande, copiar o link aqui embaixo, copiar e mande para os seus contatos de WhatsApp. Se você clicar nesse símbolo do Facebook, é para divulgar no Facebook. Aqui embaixo você pega o link e manda para os seus contatos no WhatsApp. Com isso, durante a semana, a gente conseguiu audiências muito boas, né? E mesmo assim subfaturadas, né? A gente estava discutindo com o Caos aí, ele conhece um site, você que é expressional vai ficar curioso para ver isso. Social Blade, ele vê a audiência dos canais do YouTube baseado em informações do próprio YouTube, o API, né, o API do próprio YouTube. E lá, por exemplo, mostrou que, segundo o dado do YouTube, hein, que a gente acha que já é subfaturado, mas segundo os dados do próprio YouTube, o número de visualizações na sexta-feira, o último dia em que teve programa, sabe quanto foi? Segundo dados do YouTube, 32.200. Como é que lá no programa aparece 12? Não é engraçado isso? Quase um terço, apenas, com dados do YouTube. E o Caos ficou ligado nisso porque o YouTube divulgou recentemente que ele vai parar de fornecer esses dados sobre o API, né, a API dele para terceiros. Então a gente vai ter que confiar absolutamente naquele numerinho que aparece. Então você vê aí que a coisa é esquisita, né? Você vai ter surpresas lá, que tem sites aí, canais que você acha que bombam, você vai ver que não tem visualização nenhuma e que na verdade o Duplo Expresso já tem mais. É por isso que a gente está incomodando e o pessoal está batendo, porque a gente está tendo impacto. E a gente precisa, para continuar tendo impacto, ter maior, começar, como a gente fala aqui, a realizar aquela nossa vontade de impor uma derrota no atacado ao golpe, para além das derrotas no varejo que a gente impôs, né? Inclusive essa semana do Lula recusar a progressão de regime, que era uma cilada, como a gente antecipou no domingo passado com o próprio Fernando, que está aqui mais uma vez. Precisamos do seu apoio para continuar esse trabalho e que ele tenha cada vez mais impacto. Então peço que você faça esse compartilhamento nesse momento, porque hoje a gente vai discutir um tema que é muito importante, né? Entre outros, tem vários temas, mas entre outros essa questão da alavancagem dos créditos podres no sistema financeiro global e da bolha que é mantida artificialmente no Brasil para roubar o seu dinheiro. Você, a maior parte que nos vê de classe média, e está sendo empurrada das aplicações seguras em renda fixa com a queda dos juros para a Bolsa de Valores, para aplicações de risco, justamente para você financiar a saída dos estrangeiros, que já estão aí 25 bilhões, já tiraram da Bovespa de junho para cá, e você, indo para a Bolsa, ajuda a manter a cotação ali para eles saírem com valor cheio, com dólar baixo relativamente, e depois poder recomprar tudo por 1/4 do valor que eles estão recebendo agora na saída em dólar. Então é importantíssimo que você nos ajude a divulgar isso para a gente belar esse plano da finança transnacional de explodir o Brasil, arrebentar e roubar as economias, inclusive da classe média, para além de outras fraudes. Já estão levando a riqueza pública, né, a riqueza do Brasil como um todo, levando o patrimônio estatal de graça, né, lesando a gente visivelmente, e querem, fora isso, roubar também a poupança privada, né, a poupança privada na Bolsa de Valores. Bom, para começar os trabalhos, eu sugiro que a gente, justamente em homenagem a quem nos censura, ao Facebook, apresente a questão que é a que eles consideram mais problemática, que é o desmonte que nós fazemos aqui da pinça, da operação em pinça, do telecat, entre direita e suposta esquerda. Né? Então, tivemos um exemplo aí paradigmático de como funciona aquela dinâmica de cismogênese, por oposição, palavrão, né? Mas a gente já explicou aqui, cismogênese é quando você cria deliberadamente uma divisão e opera ela, né? Muitas vezes, às vezes não é deliberado, mas enfim, nesse caso é deliberado, você cria, e essa cismogênese por oposição, como que ela funciona? Quando um lado, né, rival se fortalece, o outro também se fortalece em vez de enfraquecer. Então eles dependem da força um do outro, polos antagônicos, para aumentarem a sua projeção. E qual que é a cismogênese que vem sendo operada no mundo, mas também no Brasil, pelo golpe no Brasil, para sequestrar e pastorear o debate público, levando para onde eles querem e onde eles têm vantagem. É a cismogênese entre os lacradores, a lacrosfera, da identitariolândia, né, um pessoal que vive na vanguarda da vanguarda, os excessos. Os movimentos identitários trazem pontos interessantes, mas a gente tem aquelas franjas ultra vanguardistas, né, que faz os mijaços, beijaços. Esse pessoal, né, que quer chocar, que acha que a luta avança chocando né, a moral média, enfim, o conjunto de valores médios da população. Empiricamente parece que é o contrário.
né? Todos os dados, por exemplo, da população LGBT pioraram quando eles começaram a fazer esse tipo de abordagem aí de agitação, etc., e afrontamento mais claro. Mas isso é uma outra discussão. Então, você tem de um lado a lacrosfera e do outro a fachosfera, o pessoal que, em vez de lacrar, mita. Então, é mitadores contra lacradores. Isso é administrado para conseguir que você não fale do Brasil, não fale da Petrobras, não fale da Previdência, não fale dos seus direitos trabalhistas, não fale da Embraer, não fale de Alcântara, não fale do Trump na Amazônia, não fale de nada do que realmente pode fazer diferença nesse momento histórico para a gente impedir a destruição do projeto nacional de Brasil. E qual foi o exemplo, claro, cristalino de como funciona essa operação Sismogênese e que foi iniciada pela esquerda? Em geral, a gente é reativo, na maior parte das vezes eles lançam a isca e a lacrosfera reage, né? O Bolsonaro fala algum disparate, Damares, menino de azul, menina de rosa, e a gente, como um cachorrinho de Pavlov, vai lá e responde como eles querem. Mas dessa vez, olha, se não foi combinado, assim, deveria ter sido. Se não foi combinado com o outro lado, deveria ter sido, porque a resposta foi tão perfeita e, infelizmente, começou pela lacrosfera, né? E, mais uma vez, servindo como cavalo o PSOL, né? Nós temos aqui pessoas que pertencem a esse partido, comentam no programa, o Nildo Orix, Angélica Lovato. Você vê então que, portanto, há diferenças de posicionamento dentro daquela sigla, mas infelizmente o que passa como majoritário para o todo da sociedade, por isso eu tinha até uma péssima, antes de conhecer Angélica e Nildo, tinha uma péssima impressão do PSOL, é essa corrente da lacração. Então, o que aconteceu na sexta-feira? Ou melhor, eu vi na sexta-feira, mas deve ter acontecido na quinta, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma deputada, né, estadual, Isa Pena, ela leu um poema. Eu não entendi, no início ela falou que era um poema dela. A leitura, ela fez que a leitura que ela fez, então o poema não é dela. Ela postou aqui, dizendo, a leitura do poema Sou Puta, Sou Mulher. Aspas para ela, aspas, diz a Pena. A leitura do poema Sou Puta, Sou Mulher, que fiz ontem na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, gerou dezenas de mensagens de ódio e um pedido de cassação feito pelo delegado Douglas Garcia. Mas não estamos sozinhas, recebemos inúmeras mensagens de apoio à nossa mandata. Não é mandato, né? A nossa mandata. Pois é. Então, assim, você acha que ela não sabia que provocaria essa reação? Ela não sabe onde ela se encontra, qual é o contexto histórico brasileiro, mas, no entanto, ela foi lá, lendo que é puta, falando, né, de, assim, coisas sexuais, etc, etc, lendo isso lá para lacrar, né? A pessoal aí da sororidade achou a lacração pura. E aí, na sequência, o que acontece aqui? Peraí, não é esse não, aqui. Vamos lá, Eu compartilhei, eu vi isso já na sexta-feira de manhã, antes de entrar no ar, eu vi isso rolando na minha timeline, alguns expressionautas comentando, e aí eu compartilhei falando, PSOL sendo PSOL. Isso foi ainda na quinta-feira. Antes de ver a reação que haveria ao longo do dia, que já era pedra cantada, né? Aí eu já falei isso, e aí depois tiro e queda. Então, o próprio Caos Soberano que está aqui com a gente comentou, né, essa coisa, falando, isso aí é a sismogênese em estado puro e concentrado. Muita lacrada, muitos likes e cada vez mais afastado da nossa sofrida classe trabalhadora. E aí eu compartilhei essa colocação dele dizendo o seguinte, o polo antagônico entre aspas, já chega no final, com o deputado que imita dizendo que vai caçá-la. Tem várias edições de vídeo, já mostram lá falando, e na sequência o deputado tomando a palavra, pedindo à presidência ali a palavra, dizendo que ia entrar com um pedido de cassação. Se eu fosse maldoso, eu não sou maldoso não, se eu fosse maldoso, eu diria que essa palhaçada foi combinada para desviar o foco do que realmente importa. Como, por exemplo, uma estrela do partido dela, do PSOL, o Marcelo Freixo, escondendo a tramitação do Patriot Act Tabajara lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Né? E botei a hashtag que a gente pede para você usar, PL2418 não. Puta, a palavra puta, afinal, tem várias acepções, né? Várias acepções, né? Enfim, a puta também não deixa de ser aquela que te vende um serviço em troca de grana, né? Em troca de algum favor. Lembrando que o deputado do PSL que diz que vai caçá-la faz questão de registrar ali do microfone, na fala que foi viralizada nas redes subterrâneas do Bolsonaro, que aquilo, se comportar daquela forma, fazer aquelas construções, é a esquerda no Brasil. Aquilo é a esquerda no Brasil. Direto para a rede subterrânea de WhatsApp, Bolsonaro Evangélica.
Sei não. Não boto a mão no fogo por essa mina, não. Eu não conheço, até achei demais, assim, sabe? A cismogênese saiu na hora. Ela própria, quando compartilha, já fala, já pediram minha cassação e não sei o que e tal. Ela estava esperando aquela reação para se vitimizar em cima, para a bolha dela, entendeu? Eu não boto a mão no fogo, não, desculpe. Ó, momento, por que eu não boto a mão no fogo? Porque o momento é dramático demais para tamanha ingenuidade lacradora. E aí, naquele sábado, foi quando eu compartilhei. Foi sábado? Não, foi sexta-feira ainda. Foi na sexta-feira ainda. Quando bombou esse assunto, chegou a topo de trending topic no Twitter, etc. Eu falei, ó, pesquise pelo nome da deputada Isa Pena aqui no Twitter. Verão que a direita está deitando e rolando em cima. Muito mais que a própria deputada. Aqui, a mitada que ela possibilitou, deixando a bola na marca do pênalti. O pronunciamento do deputado aqui, esse jovenzinho, falando, ó, protocolei hoje, no Conselho de Ética da Câmara da Assembleia Legislativa, o pedido de cassação do mandato da deputada Isa Pena. Essa parte aqui que ele fala, que deve ser a parte que ele fala da esquerda, ó. Cassação da Isa Pena. PSOL, São Paulo, por quebra de decoro parlamentar. Vamos ouvir a intervenção que ele faz imediatamente após ela terminar a leitura do poema Sou Puta, Sou Mulher. Vamos lá. Acha que é tratando-se do diretório do partido dela e não aqui na Assembleia Legislativa. Fala pessoal, aqui é o deputado não era estadual fala Lucas Garcia. Tá cortado, enfim, não é tão importante. Ele fala aquelas coisas em lugares comuns, inclusive associa esse tipo de pensamento a ser à esquerda no Brasil, ser de esquerda no Brasil. Ó, e aqui, depois, a reação dela. Ó, aqui, a deputada fingindo que incomoda o sistema. Então ela foi, depois que viu a reação da direita, ela achou que bom, né? Então falou, acertei. Aí ela botou, me parece que a arte e a poesia não são bem-vindas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem deputado querendo caçar nossa mandata e mobilizando robôs para virem nos atacar. Né? E lançando as hashtags lacradoras dela aí, que a lacrosfera deve ter compartilhado. E aí eu falei para ela o seguinte, né? Ela deve estar aí vendendo, né? Que está com medo de perder o mandato. Eu falei, ó, ô deputada Isa Pena do PSOL de São Paulo, não se preocupe. Você e os seus lacradores são mais que necessários para o show continuar na Assembleia Legislativa e no Brasil como um todo, né? Em Brasília também. É puta demais rodando bolsinha para a esquina de menos no Brasil atual e na esquerda. No entanto, e aí desculpa, tapa o ouvido da criança, porque isso corresponde ao vocabulário que ela usou na fala dela, né? É puta demais rodando bolsinha para a esquina de menos, e no entanto, quem sai fudido dessa noite escura, você sabe bem quem é. É o Brasil e os brasileiros. Em tempo. A ver se toda a esquerda meme, vai sair em disparada após Pavlov assoprar mais esse apito, vestindo a carapuça nas redes de prostituída. Pensando bem, será apenas carapuça? Aquela pessoa que se prostitui, que se vende de repente a alma ao diabo para conseguir continuar reproduzindo mandatas, mesmo com o regime fechando, num acerto aí, ou tocando de ouvido, ou até mesmo com entendimento subterrâneo, clandestino, com os militares, porque essa esquerda é necessária para os militares se legitimarem diante da população. Mais que necessária. Essa dinâmica de cismogênese é mais que necessária para desviar o foco de falar da destruição do Brasil, massacre da classe trabalhadora. Né? Então, é muito importante, eu sei que tem gente aí que fala, né, mas por que falar do identitarismo, por que criticar, etc, etc. Porque é fundamental, eu acho que conheço, inclusive, pessoas responsáveis, consequentes politicamente, que defendem essas pautas, né? A emancipação LGBT, do negro, da mulher, outras minorias, etc. Mas esse pessoal que não pensa nisso no contexto maior do momento histórico no Brasil e do ataque que a gente sofre, ou é inepto, não deveria estar lá, ou então se vendeu. Porque eles são necessários, eu toco de ouvido com o pessoal ali. Mais de uma vez a gente já viu tabelinha, né, entre o pessoal, até na Assembleia Legislativa, entre um pessoal aí lacrador do PSOL e a extrema-direita, o pessoal do PSL. Não é? Então, é muito problemática essa questão. Eu queria até fazer um pedido aqui publicamente ao deputado que não entra nessa lacração, e que é do PSOL, e que várias vezes a gente já disse que é o melhor parlamentar em atividade atualmente, que é o Glauber Braga, que ele pressione o seu partido para encampar publicamente a questão do combate às pernas do Patriot Act Tabajara. Ele já individualmente teve iniciativas, fez uma live, mas, por exemplo, ele podia cobrar a estrela do partido dele, do estado dele também, do meu estado, do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, sobre por que ele falta
quando tem votação do Patriot Act na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Eu já falei aqui, e repito, que essa coisa de faltar quando tem alguma coisa importante, é mais velho do que andar para frente, né? A pessoa, quando não quer se constranger com a sua base, mas ao mesmo tempo está combinada com o outro lado, né? Quer perder, aí ela falta, né? Tem um compromisso, sempre tem um evento, deve ter tido algum evento lacrador, coisa, etc., que ele certamente não pôde comparecer naquele dia, nem ele, nem nenhum outro deputado do partido, a Áurea Carolina, a Marielle de Belo Horizonte, os do PT, Rui Falcão, o Paulo Teixeira, os deputados do PSB, do PDT, PCdoB, todos tinham alguma coisa mais importante do que votar o PL 1595, quando ele foi analisado naquela comissão. Fora as outras pernas, que tem ainda, né, o 2418, tem também o 443 e o 33... Era 33 o quê? 3389. Fora isso, tem em consulta pública o projeto do GSI para já encampar a internet, e teve desdobramento essa semana sendo realizada uma sessão secreta entre o pessoal do GSI e senadores da Comissão de Relações Exteriores no Senado. Também, mais uma vez, para falar sobre a segurança digital e sacramentar a necessidade do GSI tirar do controle civil, do Comitê Gestor da Internet, que tem acadêmicos, representantes de provedores, representantes dos consumidores da internet, tirar desse pessoal e colocar de vez, assumidamente, escancaradamente, a internet na mão dos generais. Então, eu cobrei o Glauber Braga na sexta-feira, porque eu vi que ele sextou, né? Todo mundo tem direito, lógico, não só a gente, como o Glauber também. Então, ele foi lá no Bar do Omar, que é um local onde costuma se reunir a esquerda, a Jeunesse do Rio, a juventude dourada de esquerda do Rio de Janeiro, né? O pessoal aí descolado. Então, foi lá com o... E aí na mesa, eu vi, né? O Glauber botou Bar do Omar com essa turma boa. No meio da turma boa estava o presidente do PSOL, o Marcelo Freixo, o dono do bar, e essa moça que eu não sei quem é. De repente, eu acho que é a mulher do Glauber. Não sei. E aí, o que aconteceu? Então, você tem um presidente de partido de esquerda, o deputado Estrela, que fez a sua carreira na questão dos direitos humanos e segurança pública, que faz parte da Comissão de Segurança Pública e que falta toda vez que é debatido, não fala nada, não usa suas redes para divulgar o Patriot Act Tabajara. Então, eu falei para o Glauber o seguinte, que ele podia aproveitar essa oportunidade, ali, a conversa de mesa de bar, para perguntar para o colega dele de bancada, o Marcelo Freixo, por que ele faltou quando o PL 1595, uma das pernas do Patriot Act Tabajara, foi votado na Comissão de Segurança Pública da Câmara e aprovado. Então, é isso, gente. A gente vê que essa questão é importante ainda nesse momento ter uma presença nas instituições, como, por exemplo, um deputado destemido e muito apegado à questão da soberania, como é o Glauber Braga, mas a gente não pode se deixar constranger por composições com pessoas que podem estar jogando para o outro lado, sabendo ou não. Então, eu queria ver, por exemplo, não vi também, tampouco, assim como a gente não viu nenhum deputado de esquerda falar sobre isso, a gente não viu nenhum presidente de partido de esquerda falar sobre isso. Tá aí o presidente do PSOL, poderia também perguntar para ele, vem cá, por que o PSOL não emite uma nota alertando e orientando toda essa militância no Brasil a conscientizar a população, os segmentos em que eles têm bastante penetração, como o público universitário e tal, sobre o Patriot Act Tabajara? Você já viu algum dos ex-candidatos à presidência falar sobre isso? Eles não têm a responsabilidade, não se diz que quem perde a eleição tende a ir chefiar a oposição. Então você já viu Ciro Gomes, Fernando Haddad, Boulos falarem sobre essa questão do Patriot Act? Por que não estão falando, né? Então é um problema, né? Constrange, mas é o meu amigo, é a pessoa com quem eu vou tomar um chopp na sexta-feira. Problema, a gente tem que ver aí o que é mais importante. Então, o Glauber Braga, quem a gente admira aqui no programa, inclusive já chamei ele algumas vezes para voltar, infelizmente a agenda dele não permitiu, mas tem que tomar cuidado aí com as companhias, então pelo menos querer saber qual é a motivação deles para faltar e para não divulgar, ou melhor, ajudar a esconder a votação do Patriot Act Tabajara lá no Congresso Nacional. Lembrando que os militares estão indo para cima, já assumindo publicamente que vão controlar a internet brasileira. Bom, antes de entrar nos respectivos temas, eu pergunto se o pessoal aí não tem um comentário sobre isso, começando com o Fernando Nogueira Martins Júnior e depois o Caos, que certamente vai poder falar um pouco mais da cismogênese nas redes. Fernando, o que você acha desse pessoal da lacração e dessa necessidade da gente desmontar a pinça? Cara, eu não sei nem por onde é que eu começo, eu fico com tanto ódio dessas coisas. E assim, é isso, é esse tipo de postura que não conseguem compreender
quais são as verdadeiras aspirações, os verdadeiros problemas da classe trabalhadora brasileira, que tomou de assalto a esquerda toda, e que colocou, inclusive, determinou, de certa forma, grande parte da nossa derrota. Isso que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo já havia acontecendo em outros lugares, inclusive com membros do próprio partido do PSOL. Você está falando aí que você não via com bons olhos esse partido, mas com o Nildo e a Angélica a coisa mudou. Permaneça com a sua posição anterior, porque Nildo e Angélica são a minoria da minoria. Existem outras pessoas também muito boas dentro lá do PSOL, mas são minoria. O resto está virado na lacração, e é isso. Quando não, está colando com a linha imperialista mesmo, como certas correntes trotskistas lá soltando nota, inclusive a direção executiva do PSOL soltando nota a favor dos manifestantes de Hong Kong. Isso que eu ia falar para você. Pois é, foi a novidade. Então, embora a gente veja que a diversidade dentro do partido, a posição majoritária que venceu foi o apoio à Primavera Hong Kong Made in CIA. Exatamente, com direito à bandeira de época de colonização e tudo mais, assim, orientado mesmo. Pisando na bandeira nacional chinesa, né? Coisa bonita lá. Exato. Encontrando com encarregadas especiais, com a encarregada especial lá da Embaixada dos Estados Unidos, inclusive especialista nesse tipo de atuação, né? De guerra híbrida, pelo que o pessoal levantou, então. O pessoal tem isso, né? Não é só o pessoal, não, pessoal. E aí, você coloca muito bem, é uma coisa que gera uma série de problemas, mas a gente tem que encaminhar esses problemas, a gente tem que avançar e a gente tem que olhar a coisa nos olhos, não podemos simplesmente ignorar. Né? Antes de mais nada, também tem essa questão de falar sou puta, sou mulher, de certa forma meio que glamorizando a questão da prostituição, que uma grande parte da esquerda consequente sabe que é uma situação de hiperexploração da mulher trabalhadora tão violenta a ponto dela entregar o que de uma intimidade tremenda, que é o seu próprio corpo, para poder ter como botar comida na mesa. Glamoriza-se numa pegada meio liberal, de esquerda liberal, aquela mulher, sei lá, universitária, de classe média alta, que quer ganhar mais e que se torna prostituta de luxo, isso é uma questão, mas a realidade da prostituição e da exploração sexual no Brasil não é essa. São de mulheres que têm que se colocar nessa posição de alguma forma, para quê? Para que possam auferir algum tipo de renda e sustentar suas famílias ou a si próprios. Isso fica claro, Fernando, não só na questão das mulheres, mas em geral, mas também das mulheres trans e travestis, né, que como são rejeitadas no mercado de trabalho, são empurradas para a prostituição. Então, e a gente vê, como você comentava aqui, que muito em virtude disso, tem a menor expectativa de vida do Brasil. Você falava que era 35 anos a expectativa, por volta disso. 35. 35 anos a expectativa de vida de uma mulher trans, travesti, e é justamente por estar no meio da prostituição, que envolve também a questão da droga, porque muito cliente, eu não sabia disso, mas muito cliente para se drogar quer, né, não tem coragem de fazer sozinho, aí quer, então tem toda uma, né, crime organizado, tudo meio misturado, né, e isso resulta, então para você ver como não tem glamour nenhum na profissão de prostituta, né, quem tem que fazer isso pelo menos por necessidade, em vez de ser prostituta de luxo, você vê o concreto de ser 35 anos a expectativa de vida de uma travesti ou mulher trans. E exatamente isso, elas não são absorvidas em outros espaços do mercado de trabalho, tem que se entregar para um trabalho de prestação de serviços sexuais extremamente degradado, uma hiperexploração da sua força de trabalho, do seu corpo, né? E sujeita às mais diversas violências por causa da falta de regulamentação, da precariedade do exercício dessa atividade, enfim, da exclusão social como um todo. Então, assim, isso também me dá um ódio no coração. E aí, Romulo, voltando, por que a gente não pode deixar de enfrentar a questão do identitarismo? Porque o identitarismo não é simplesmente uma rixa, um nhenhenhen com gente dentro da universidade, nem nada, não. Isso diz respeito a um horizonte, a uma visão de mundo, a um horizonte que determina ou que condiciona todo um campo progressista. O fato da gente estar, de certa forma, sequestrado por esse identitarismo
fala muito da nossa derrota, histórica, estratégica, né? E aí eu queria, às vezes a gente fica falando, aí fala de teoria e fala da política, dos problemas, e às vezes a gente não consegue visualizar, às vezes acha muito abstrato. Vale a pena contar uma pequena historinha rápida, se Por você favor. me permitir. Então, a gente fala sobre direitos humanos e tudo mais, mas no final das contas o que a gente está falando, pelo menos eu estou falando, né, da minha vivência, é luta popular mesmo, de linha com organização política, movimento, essas coisas. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Um coletivo, uma organização, construir um trabalho popular, inclusive luta pela moradia, organização de familiares de presos, tantas outras coisas, fazendo isso dia a dia, um trabalho cotidiano, dentro das comunidades, vivendo junto, avançando, ano após ano. Trabalho duro. Muita gente não aguentava, saía, mas aí foi ficando um pequeno núcleo, isso foi expandindo, e a coisa foi. De repente chegou o discurso identitário. Esse discurso que esqueceu aquelas lutas concretas que estavam sendo feitas e começou a gerar essas conversas, você é homem, não pode falar, eu sou mulher, então tal, papapá, e eu sou LGBT, você não pode falar, começou esse silenciamento e gerando essa cismogênese dentro desse grupo, dentro dessa organização. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa, você que já milita há muito tempo nessa área, quando que começou esse pessoal a chegar com esse discurso? Então, cara, botar mais ou menos assim, ali no final dos anos 2000, Tá, 2009. Eu comecei a ver isso melhor, porque a coisa vai chegando. 2008, certo. A coisa foi chegando e a gente não percebe, porque, enfim, tá na luta, é isso mesmo, a coisa progressista, os direitos dessas populações oprimidas e tal. Mas quando a coisa se instalou e começou a participar da operacionalidade das atividades, que eu comecei a ver. Eu fui um pouco preservado, Romos, por quê? Porque em um determinado período eu saí do local onde eu militava e fui para a ONU, fui trabalhar lá no Ministério da Justiça e tal. Então eu fiquei vendo de longe quando a coisa explodiu. Mas eu vi o seguinte, eu vi uma série de trabalhos sendo desarticulados, trabalhos concretos com a população, direta, sem teto, população de rua, né, e tal. Eu vi grandes nomes, grandes operadores da luta popular de base sendo destruídos, queimados, como se fossem os piores monstros do mundo, não se entendendo a dialética de se viver numa sociedade como a nossa. Eu sou machista, né? Por mais que... Mas é importante que eu seja esclarecido com relação a isso. Se eu sou machista, né? Eu enfim, tento lutar contra esses elementos todos. Mas se eu sou assim, imagina a pessoa que está na base, o trabalhador, a trabalhadora. Você vai lidar com ela como? Escrachando, humilhando, afastando, falando que é menor. Então, fazendo esse tipo de choque de valores, olha, você é um merda, eu que sei das coisas e pronto. Enfim, sem saber lidar com essas contradições da sociedade, né, de como as pessoas elas têm suas dificuldades, elas têm suas limitações, e isso vai sendo avançado pouco a pouco, nós vimos a organização implodindo e grandes lideranças sendo silenciadas e queimadas e afastadas, e hoje tentando recuperar alguma coisa da sua grande luta que foi feita, mas o pior não seria isso. O pior foi o que aconteceu há uns 5 anos atrás. Exatamente porque havia uma falta de articulação, porque a guerra interna começou a se colocar com esse discurso identitário, da denuncismo, do inimigo que está do lado, sem conseguir construir juntos, desconstruindo os trabalhos. Exatamente por causa disso, as coordenações que existiam dentro de 2 ocupações urbanas, elas ficaram desamparadas e sem a linha política e sem o acompanhamento. E aí 2 grandes companheiros nossos, lideranças populares, acabaram sendo assassinados. Um foi assassinado a tiro
e o outro foi assassinado, batido no facão e na enxada. Eita. E isso, assim, é uma coisa que muita gente ainda não se recuperou, muita gente se afastou. Eu estou na Sibéria, do interior de Minas, já há algum tempo, porque rompi com essa galera, algumas outras pessoas se afastaram, romperam também. Quem permaneceu está na luta institucional, está muito próximo, inclusive, do próprio PSOL, de outros partidos da esquerda. Mas, assim, o identitarismo ele é um instrumento de intervenção. Ele é imperialismo cultural, ele é imperialismo no que diz respeito à forma de atuação. Ele veio para poder desarticular a luta. E essa desarticulação ele gera problemas. O Fernando, eu te perguntei essa duas questão mortes de dois grandes companheiros. Esses caras não voltam. Eu te perguntei essa questão do... Eu te perguntei essa Entendeu? questão do tempo justamente por isso. Estão falando aí que começou a entrar 2009, 2010, isso antecipando um pouco aquela primavera dos 20 centavos de 2013. Então, será que, na verdade, esse não foi a cabeça de ponte, o primeiro ataque para ter aquele caldo cultural estranhado do governo do petismo, que já estava lá e que podia, né, quando viesse já o incentivo para se rebelar, se revoltar em 2013, e criar o caldo de cultura, porque o caos... Ele observa, e daqui a pouco ele pode comentar com a gente, que ele viu em 2013 algo muito esquisito que chamou a atenção. Como ele monitora a rede profissionalmente e tal, ele começou a ver que havia assim, um ataque massivo vindo de fora para possibilitar a viralização daqueles conteúdos de influência. Então, certamente, para influenciar, tinha que ter pessoas suscetíveis dessa influência. Então, primeiro vem o identitarismo, né, ali no final do governo Lula, cresce na primeira metade do governo Dilma, aí vem a primavera em 2013 e a gente continua aqui com já a cismogênese, o pessoal fazendo lacração versus mitada até aqui. Então, possivelmente, a gente fala, mais uma vez, então você vai falar que todo mundo que é identitário é um infiltrado, agente infiltrado do imperialismo no Brasil? Não necessariamente, mas você vê como isso atendeu à lógica imperial de colapso do Brasil e ocupação do nosso território, Fernando. Eu tenho certeza, mesmo porque eu conheço muita gente que está nesse rolê identitário porque está mal informado, está enganado no final das contas do que devem ser as prioridades e tudo mais. Só que, no geral, dá para a gente dizer que esse discurso identitário serviu para destruir o que havia de mais consequente na esquerda popular, na esquerda mais avançada desse país. Serviu para isso. Hoje nós estamos colhendo os frutos. Os frutos são esses aí, desse desastre, uma incapacidade de recuar. E até por isso, Romos, fazendo um louvor ao nosso espaço, foi por isso que eu sou expressionauta, né? Como todos os outros. Foi por isso que, quando eu encontrei o Duplo Expresso, eu falei, cara, o pessoal tá em cima, tá com o dedo no pulso da nação e conseguiu compreender qual que é o grande problema. Isso que a gente via na prática da militância, o DE já estava elaborando. E é por isso que ele converge tantas pessoas que têm alguma coisa a fazer, e por isso que ele vai ganhando cada vez mais potência, na minha avaliação. Porque o diagnóstico é muito preciso. Ele consegue entender o que está acontecendo. Né? E eu acho que é um pouco isso. É uma cabeça de ponte. Eu tenho essa convicção. Né? E não é só uma convicção. Ela está lastreado, está embasado, tem um monte de prova, um monte de elemento para a gente utilizar. Né? Esse discurso identitário foi utilizado para desarticular a esquerda mais consequente nos mais diversos países. No Brasil, foi um case de sucesso, uma coisa sensacional que o pessoal ainda vai estudar nas academias militares, nas academias da CIA e o cacete. Né? Mas não só no Brasil, nessas primaveras todas que andaram rolando pelo mundo, Revolução Colorida e tudo mais, isso foi cabeça de ponte de intervenção estrangeira, rompendo com a nossa forma, enfim, de compreender o mundo, afastando os supostos campos progressistas da população, do povão, que é quem importa, que é quem vira o jogo, repito mais uma vez, e assim ficou. Então, assim, é um enfrentamento que a gente tem que fazer, porque o identitarismo é um grande problema. Claro que você não pode jogar a água suja junto com o bebê do banho. Você tem que saber reconhecer que algumas coisas são pessoas que simplesmente estão bem intencionadas, mas não estão fazendo a leitura adequada. E você tem que saber que essas pautas que são hoje colonizadas pelo identitarismo, elas são pautas muito importantes.
a luta feminista, a luta LGBT, a luta do movimento negro. O grande problema é como ela foi sequestrada por esse discurso liberal estrangeiro, colonizador, e como isso serve para poder tirar a potência política disso e tirar a consequência e afastar esses movimentos, afastar essas lutas do povão, do povo brasileiro, que é quem tem o poder real na mão e quem tem potência para poder virar o jogo. A gente tem que ter essa clareza para poder também não forçar a coisa demais e ficar perdendo potenciais aliados. Mas o identitarismo é um problema, infelizmente, nós vamos ter que falar sobre ele com dureza durante algum tempo. É isso aí, eu concordo com você, Fernando, eu concordo com você. E a gente tem que saber como abordar, porque muita gente que está nas fileiras identitárias, se ouvirem o conteúdo certo, né, se for ali com calma e chegar, vai compreender como eles estão sendo instrumentalizados. Então não é que a gente rejeite de plano que essas pessoas se somem às nossas fileiras. Agora, há essa coisa das vanguardas, ultra-vanguardistas, vanguarda da vanguarda do identitarismo, esse pessoal aí é difícil o diálogo. Não dá. É difícil. Muito difícil. Dá para dialogar. É perda de tempo e é contraproducente, eu acho, infelizmente. Infelizmente, cheguei a essa conclusão até, né, baseado em experiências pessoais ao longo do tempo na luta. Caos Soberano, você que viu ali em 2013 a questão da primavera chegando e o apoio de fora, como é que você viu esse exemplo cristalino de cismogênese na quinta e sexta-feira da semana passada, em que, eu repito, mais uma vez, não foi sequer o incentivo ao cachorrinho de Pavlov da esquerda, não foi? Mais uma daquelas provocadas da Damares ou do Bolsonaro, etc., em que o pessoal reage por reflexo e não racionalmente, vendo e pensando estrategicamente no que aquilo pode, a que aquilo pode levar. Não, dessa vez foi a deputada do PSOL, espontaneamente, que deu o ouro ao bandido. Ela começou a cismogênese, Caos Soberano. Bom, vamos começar a destrinchar isso daí, que eu acho que essa questão é uma questão fundamental hoje em dia. Essa é uma questão que a gente tem que analisar muito bem, inclusive para desenvolver táticas, desenvolver técnicas para contrapor tudo isso daí. Tá? Se você chegar numa periferia, qualquer periferia de uma cidade, de uma grande cidade brasileira, e perguntar para a maioria das mulheres, maioria das companheiras trabalhadoras lá, quem que é puta, você corre um sério risco de tomar um tapa no meio da cara para aprender a respeitar as pessoas. Porque essas pessoas sabem que não tem glamour nenhum nessa questão. Essas pessoas sabem, a pessoa que mora lá no Vale do Ribeira, que mora nas beiradas da Via Dutra, que liga Rio com São Paulo, sabe da prostituição infantil, sabe que não tem glamour nenhum, não tem beleza nenhuma. Tá? E elas estão acostumadas a ver crianças terem que se prostituir por causa de fome. Tá? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. A gente tem que deixar bem claro que não tem beleza nenhuma aí. Não tem glamour nenhum, não tem nada que bater no peito, pelo contrário. Porque essas coitadas que, infelizmente, têm que vender o seu corpo à troca de dinheiro, elas têm muitas vezes vergonha do que fazem. Têm vergonha de encarar a família, escondem da família. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. A consciência que isso daí vai ter entre a população pobre e trabalhadora no Brasil. Eu acho que é o primeiro ponto de partida, é isso. É a população trabalhadora, é a população pobre do Brasil, que é a que mais está sofrendo com esse golpe. E, na minha opinião, é a última que é lembrada por esse pessoal. Porque é muito bonito bater no peito, falar, eu sou isso, sou aquilo, mas na hora de fazer uma manifestação contra a reforma da Previdência, grilos. Na hora de combater o Patriotic Act Tabajara, tá? Que vai permitir, por exemplo, invasão de terra ser considerado terrorismo, tá? E quem vai sofrer com isso é a população mais pobre, não é o cara que está bonitinho na tribuna,
do parlamento, não é o cara que está lá na cadeira de estudos de gênero na faculdade, não é ele que vai sofrer na carne. A borracha da PM não vai bater no couro dele. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Em relação à infiltração disso daí, a gente pode ver muito claramente, é muito fácil de ver, se a gente pega uma linha de quem financia a maioria dessas cadeiras, a maioria dessas bolsas, a maioria dessas ONGs que lidam com esses assuntos, a gente vai ver os mesmos culpados de sempre. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Open Society do Fórum, do Soros, ou seus congêneres. Então, a gente tem que ter bem claro que essa gente está sendo financiada pelos inimigos do povo brasileiro. Eu me lembro que quando eu comecei a militar, eu me lembro de uma coisa muito interessante. Uma das maiores preocupações do movimento negro era integrar todos, era mostrar a todos a questão do racismo. E eles traziam todas as pessoas, todo o conjunto da militância para junto deles. O movimento feminista operário trazia todas as pessoas para junto deles. Mostrava, sim, que cada um sofre um processo de opressão diferente. Mas as lutas principais, as lutas pelas questões práticas da vida real, essas questões eram sempre as fundamentais. Elas nunca eram encaradas como questões secundárias, como nós vemos hoje. E todo mundo tinha voz, né? Porque parece para essa gente que, ao contrário do que o Marx falou, trabalhadores de todo mundo univos, parece que essa gente grita em alto e bom som: separai-vos por sexualidade, cor, tom de pele, etnia e o diabo a quatro. Porque parece que quanto mais separado as pessoas forem, melhor para eles. É mais importante. Eu tenho lugar de fala porque eu sou mulher, trans, cadeirante, índia, com 6,4%. Gente, pelo amor de Deus. Só que também nós temos que ter um cuidado. Eu concordo, eu partilho o rancor que o Fernando tem por essa gente profundamente, porque eu vi o movimento operário no Brasil ser destruído. Eu vi o movimento operário no Brasil sendo destruído. Com a CUT, por exemplo, pegando a corzinha roxa para representar o feminismo. Sendo que a representação do feminismo no movimento operário sempre foi a cor vermelha. Sabe por que eles pegaram a cor roxinha? A cor roxinha vem dos americanos, vem do movimento, como o movimento feminista americano, que queria se diferenciar desses comunistas do movimento operário. E a CUT, o PT, o PSOL, todo mundo encampa isso. Olha que lindo! Inventam historinhas fantasiosas sobre a cor roxa, que foi uma coisa inventada pelo feminismo norte-americano, patrocinada por essas mesmas fundações que nós vemos hoje aqui. Só que eu acho que a discussão aqui dentro do Duplo Expresso, se a gente quer construir realmente uma coisa diferente, se a gente quer construir realmente uma coisa séria, a gente quer realmente construir um movimento nacional e popular, a gente tem que ter uma questão bem clara na nossa cabeça. Como o Fernando falou, muitas dessas pessoas, elas querem se integrar à luta, mas elas estão contaminadas por esse processo de identitarismo. Se a gente chegar para elas com um processo de esquimogênese e falar que toda a luta feminista é inválida, que toda a luta de movimento negro é inválida, nós vamos conseguir mais divisão. E a esquimogênese desse pessoal vai funcionar.
todos os mecanismos desenvolvidos com alta sofisticação dentro da CIA, dentro da NSA, dentro dos departamentos de operações especiais dos Estados Unidos, eles vão estar batendo palma. Porque muitas vezes, essa semana eu vi um fato bastante desagradável, bastante triste, um companheiro reproduzindo um vídeo de uma rede bolsonarista dentro do grupo do Expresso, sem fazer qualquer juízo de valor para o companheiro, em relação ao companheiro. Mas o que acontece? A gente não entende, muitas vezes as pessoas não entendem isso, e tem que prestar profundamente atenção nisso. Muitas vezes esses vídeos são vídeos que aparentemente toscos, mas que foram preparados, baseados em estudos psicológicos extensos, foram preparados, baseados em um nível de sofisticação que vocês não têm noção. Então, não é com o discurso deles que nós vamos construir o nosso discurso contra esse processo do identitarismo. É a partir de um processo de compreensão política, de explicação para essas pessoas. Porque, sim, existem setores honestos. Existem setores honestos que acham que esses temas são muito relevantes. Mas se a gente quer construir um discurso de unidade, a gente quer construir uma massa que possa futuramente contrapor esse processo, a gente tem que saber o que fazer. E não utilizar o que o inimigo está utilizando. E não utilizar o que esses protofascistas estão utilizando. Por quê? Isso daí foi preparado estrategicamente para nos destruir, para causar divisão. Então, camaradas, eu acho que o fundamental, uma coisa que é fundamental que a gente tem que entender, é o seguinte: frente à defesa do país contra o saque que está acontecendo, e quando eu for falar da questão da crise econômica, vocês vão entender bastante bem o motivo desse saque. Vocês vão entender muito bem o motivo de várias coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Se a gente não priorizar, se essa não for a discussão mais importante, a gente vai ficar perdido discutindo besteira. E tanto Soros quanto Koch, pela direita, né, que o pessoal fala que o Soros é esquerdo. Um dia desse eu vi um idiota falando no YouTube que o Soros defendia a democracia. Olha que coisa maravilhosa. Nessa altura eu já fico desconfiado se é idiota mesmo, Carlos. Um idiota é como você se refere ao cara, né? Porque eu não sei se o cara é idiota ou está querendo ganhar um financiamentozinho. Muito provavelmente ele está querendo ganhar uma graninha, né? Então, se a gente não constrói um caminho nacional popular, um discurso nacional popular, e que inclusive abranja essas questões específicas, porque a gente sabe, se a situação está piorando, para a mulher ela vai estar muito pior. Se a situação, o nível de miséria no país está piorando, para o negro ele vai estar muito pior. Se o nível de miséria está piorando, o cara que é trans, então está fudido na vida. Desculpe a palavra, mas é a única expressão que dá para usar. E não é lutando por questão específica que vai se garantir alguma melhora. Porque se o país estiver todo na miséria, quanto mais discriminado, quanto mais ferrado dentro da sociedade a pessoa tiver, mais ela vai se lascar, mais ela vai estar fragilizada. Ou então, a gente prioriza a discussão fundamental que a gente tem, e as discussões fundamentais, queria eu que fossem poucas, porque são tantas frentes de ataque que nós estamos sofrendo, né?
eu fui fazer um estudo, um pequeno estudo sobre a situação econômica dos Estados Unidos e como isso afetava no Brasil, eu fiquei praticamente 2 dias para poder entender um pouquinho a situação, para poder passar para vocês. Então, ou a gente prioriza as questões principais, priorizam realmente as questões que interessam, ou o povo vai olhar para a gente e vai falar, olha, vocês não servem de nada. Vocês não valem para nada. Vocês estão em outro planeta. Ou a gente volta aqui, ó, planeta Terra, ou nós voltamos para o planeta Terra, começamos a discutir as questões que interessam à população, as questões que interessam para o povo brasileiro, ou nós estamos mortos. E quando eu falo mortos, não, infelizmente, não é uma metáfora. É exatamente isso, Carl Soberano. Concordo com o que você falou, a gente tem que conversar com essa galera, mas enfim, sempre ciente também de que com alguns o diálogo infelizmente não é possível, porque ou está com aquela questão da sunk cost fallacy, né, que a gente já explicou aqui, que estão tão investidos nessa causa que não são capazes de mudar um posicionamento, ainda mais de forma pública, ou então, porque tem gente aí que está no esquema das bolsas, né, assim, uma preocupação fisiológica também, com esse pessoal que financia de fora, e eu confesso assim, que é uma decepção. Toda vez que eu tentei diálogo com esse pessoal aí, não acabou bem. Não acabou bem. Aliás, eu tenho que lembrar, a única vez que conseguiram banir o compartilhamento, até aqui, né? Agora o Facebook baniu oficialmente o compartilhamento de conteúdo duplo expresso naquela plataforma. Mas até o Facebook fazer isso, a única vez que conseguiram banir, ainda era o meu blog antigo, foram as feministas, quer dizer, as feministas, não se pode dizer isso, né? A parcela extremista do movimento feminista, quando eu fiz aquele artigo criticando, e o Fernando certamente concordou comigo naquela época, aquela história da ejaculação estupro, querendo abrir geral e fazer, né, uma novidade interpretativa contra o acusado naquele caso, dizer que constrangimento queria dizer também você, né, impor uma vergonha à pessoa, quando a gente sabe que constranger ali era no sentido de forçar. Então, você vê, nesse caso, né, fala, Fernando. Assim, é só para poder chamar essa atenção, para a gente conseguir identificar de que lado essa galera tá, né? Isso é quase invariável, Romulo. Essa pegada identitária, ela acerta, ela busca acertar com mais virulência e violência a própria esquerda do que a direita, que supostamente sustenta as mais diversas opressões. Eles são de uma brutalidade tão violenta com as pessoas que estão do lado delas, assim, enfim, na mesma trincheira, a princípio, do que contra o facho lá, o fascista filho da puta, que supostamente quer ver essa pessoa morta, subjugada e tudo mais. É muito interessante isso. Se você não tentar compreender isso, você não vai ver como, na prática, o discurso é um, e, na prática, o lado dessa galera é outro. Exatamente. Né? Não à toa. Não foram os fascistas que derrubaram teu texto, né? Não foram. Não foi a Lava Jato, não foi ninguém. Foram aí o pessoal fazendo denúncia em massa, uma franja radicalizada do feminismo que não admitiu que eu trouxesse à baila o conhecimento do direito de 250 anos, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, né? Só do iluminismo. Isso foi uma transgressão esquerdomacha, né? Eu trazer isso foi intolerável, e elas fizeram denúncia em massa para banir o compartilhamento. E atenção, elas não olha o caráter democrático desse pessoal. Elas não denunciaram apenas em massa o artigo para que ele não fosse compartilhado. Elas denunciaram o domínio para que nenhum artigo do meu blog fosse compartilhado mais no Facebook, pudesse ser compartilhado. Eu tive que recorrer, mas ficou assim, mais 36 horas sem qualquer artigo do meu blog poder ser compartilhado no Facebook àquela altura, né? Você vê bem como é que é o pessoal. Não foi a Lava Jato, não foi o Bolsonaro, não foi esse pessoal, não. Não foram os gringos, foram, quer dizer, indiretamente podem ter sido os gringos aí, quem sabe? Indiretamente.